Vamos lá, gente. Boa tarde. Independente da forma como eu vou falar para você utilizar, independente do reiki, você pode utilizar cura multidimensional, tá? Mas o que eu vou falar aqui serve tanto para reikianos quanto para curadores multidimensionais que não têm outro sistema. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o sistema arcturiano de cura multidimensional, ele é simples na aplicação, ele é muito simples na aplicação e não tem nenhum tipo, não existe um protocolo específico. Olha, você tem que fazer assim, daqui para cá, daqui para lá, tem que, né, colocar um capacete de alumínio na cara. Não tem que fazer nada disso. A aplicação da cura multidimensional ela é simples. Você mentaliza o símbolo e mentaliza a pessoa pela qual você quer enviar o símbolo. Para o envio à distância, como eu faço? Eu primeiro me conecto com a minha egrégora, que é um mantra de conexão, tá? Pode ser o mantra de conexão da mesa, adaptado da mesa radiônica Arcturus para quem tem mesa radiônica Arcturus. Pode ser o mesmo mantra de conexão da mesa, adaptado para a cura multidimensional. Pode ser o mantra de conexão que está na apostila, que é muito parecido com o mantra de conexão da mesa. Ou pode ser uma oração de conexão que vocês já utilizem e vocês só adequem para utilização da cura multidimensional. Então, por exemplo, o meu mantra de conexão sempre a princípio, a gente não abre, sempre você vai abrir o sistema multidimensional arcturiano com o Arcturian. Então, vamos voltar do início. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que vocês têm que entender dentro do sistema arcturiano de cura multidimensional, é que vocês precisam acessar o portal. E qual é o mantra de conexão, o portal de conexão com os arcturianos? Esse símbolo que está aqui atrás, que se chama Arcturian. E você chama 3 vezes. Quando você vai fazer qualquer atendimento presencial ou à distância, eu preciso primeiro me conectar com a egrégora. Então, eu chamo Arcturian 3 vezes. Arcturian, Arcturian, Arcturian. Aí eu vou colocar um meu mantra de conexão. Eu, Alexandre Antoniassi, invoco a minha divina presença, eu sou, presença de Kuan Yin, chefe Águia Branca, senhores e senhoras de Arcturus e os mestres de cura do Raio Verde, presença dos arcanjos Gabriel, Rafael, Uriel e Miguel, para início dos trabalhos de cura multidimensional para fulano de tal. Arcturian, 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 Kodosh, 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 Adonai Tsebaot, Kadosh, Kodosh, Kodosh, Adonai Tsebaot, Kodosh, 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 Adonai Tsebaot. Lembra? Arcturian, 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 mantra de conexão, o fim que você quer dar para o que você vai fazer, ou seja, eu faço mantra de conexão, me conecto e conecto o meu cliente ao sistema de cura. A partir daí, faço o mantra Kodosh, que é para trazer luz, a luz angelical, para que essa luz seja ativada em mim de proteção. E aí sim eu começo a fazer a sintonização do meu cliente. Tá? E como eu faço a sintonização? Eu simplesmente imagino essa pessoa na minha frente, escolho os símbolos que eu vou utilizar e envio as frequências desse símbolo. Então, vamos supor que eu olhei na radiestesia e eu vou utilizar 4 símbolos para aquela pessoa. Ou eu quero fazer uma sequência de símbolos do primeiro nível para aquela pessoa, ou do segundo, ou do terceiro, ou do quarto, não importa. Ou eu quero atuar por intuição. Então, eu vou me conectar com aquela pessoa, mentalizar aquela pessoa o tempo inteiro. E geralmente, eu gosto de fazer essa imposição de mãos, como se eu estivesse criando, saindo energia, a energia de cura como um canal que sou, de mim para essa pessoa. Obviamente que quando eu faço a conexão com outra pessoa, eu acesso o campo daquela pessoa aonde ela estiver, ou aqui no Brasil, ou na minha frente, ou na Alemanha, em qualquer lugar do mundo. Então eu acesso a frequência daquela pessoa, quando eu penso na pessoa, eu já estou conectado a ela no seu campo magnético, e aí eu faço a vibração dos símbolos, que são aqueles símbolos que eu estou utilizando na mesa. Quanto tempo eu utilizo esses símbolos? Depende, varia de pessoa para pessoa, mas em torno de 1 minuto e meio a 2 minutos por símbolo, para você deixar o símbolo fluir. Então, eu penso Arcturian, Arcturian, Arcturian.
e dou um tempo, deixo visualizando o símbolo Arcturian na pessoa. E aí eu entro com o símbolo subsequente. Sei lá, se eu quiser usar um protocolo, o que está na apostila, Teruvian Eshi, Teruvian Eshi, Teruvian Eshi, que ele vai trabalhar todos o equilíbrio de todos os chakras, todo o campo daquela pessoa. Então, Teruvian Eshi, Teruvian Eshi, Teruvian Eshi. Dou um tempo e eu mentalizando, mantrando na minha mente o Teruvian Shi, Arcturian, 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 Teruvian Shi, Teruvian Shi, Teruvian Shi, Arcturian, Arcturian, Arcturian. E aí eu vou sentindo, eu vou fazendo, é como se eu fosse escaneando o campo áurico da pessoa que eu estou atendendo à distância, tá? É como se eu estivesse escaneando, eu imagino aquela pessoa, por exemplo, deitada na minha frente, e aí eu vou, cabeça, frontal, laríngeo, eu vou fazendo um escaneamento, dou um tempo e vou aplicando a cura em cada chakra. A melhor forma de você trabalhar é aplicando a cura nos chakras. É a melhor forma. Então, eu vou mantrando, e aí, dependendo da situação, eu paro um pouco mais em um chakra, eu vou percebendo. É natural que o sistema arcturiano de cura multidimensional vá abrindo um pouco mais a tua intuição. Então, você vai perceber, às vezes, a mão esquentar em alguns lugares, mesmo à distância, você vai percebe a mão esquentar, a mão formigar. Você sente no teu corpo a sinestesia em relação ao campo do outro. Então, é muito comum. Quanto tempo dura uma terapia dessa distância? Meia hora, 40 minutos no máximo, não precisa mais que isso. Porque quando você conecta com os arcturianos, eles já descem, já fazem todo o trabalho e vão. A gente só fica fazendo ali um trabalho de massageamento do campo áurico, vamos dizer assim. Então, a coisa é muito simples. E olha, eu só coloquei cura multidimensional, eu não coloquei o reiki aqui. Tá? Então, para quem me pergunta de reiki, mas eu quero usar o reiki para cura e fazer o envio da cura multidimensional. Arcturian, 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 Chokurei, 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 segue os símbolos do reiki do jeito que você faz normalmente, encerra com Chokurei e Arcturian novamente. Então, você abre com Arcturian, Chokurei, aí você abre com Daikomyo, Honsha Shonen, Seireki, coloca outros símbolos de cura multidimensional que você quiser, fecha com Chokurei, fecha com Arcturian, faz um mantra de despedida ou um mantra de desconexão, que eu uso o mantra Kodosh, e eu saio da frequência da pessoa. Presencialmente, a mesma coisa. Então, eu não estou usando o protocolo do Reiki, faça a mesma coisa. Em posição de mãos, tanto como toque ou à distância, você pode simplesmente posicionar suas mãos em frente ao corpo da pessoa e à distância, com uma distância de 15 a 20 centímetros mais ou menos, você fazer o envio das frequências, ou simplesmente você pode tocar sim nos chakras, nos ombros, na nuca, tá? E você vai fazendo o envio dos símbolos que você está imprimindo na sua mente. Como é imprimir na minha mente? Eu olho para o símbolo e visualizo o símbolo e chamo ele oralmente ou mentalmente. Algum símbolo é equivalente ao selamento do Seireki, aliás, equivalente ao selamento do Reiki, o Arcturian. Tá? O Arcturian ele é a base. Então, na dúvida, eu posso usar o Arcturian, porque lembra que o símbolo Arcturian, ele traz proteção, equilíbrio, então ele abre o canal com os seus guias e mestres, e ele também traz a proteção e equilíbrio. Então, eu posso selar com o Arcturian, posso selar também com o Temalexi, se eu sentir que eu estou muito descarregado energeticamente. Sempre usa o Arcturian antes, tá? Sempre usa, Renata, o Arcturian antes. Ele sempre abre com Arcturian, tá bom? Exatamente como eu falei. Falar antes, Arcturian primeiro, depois você faz o seu protocolo de reiki. Quem não é reikiano, Arcturian primeiro e vai colocando os símbolos nos chakras, geralmente nos chakras da pessoa, ou onde a pessoa ela reclamou. Às vezes você vai fazer um envio à distância e aí você vai selando os chakras, você vai mentalizando os chakras das pessoas e de repente você para em um específico e fica mais tempo lá. Geralmente, esses chakras, onde eu sinto a necessidade de ficar um pouco mais de tempo, às vezes, por exemplo, eu vou para a coroa, é muito rápido, eu não sinto conforto em ficar muito tempo ali, porque eu não sinto conexão. Aí eu vou para o frontal,
normal, eu emito a onda ali, não sinto tanta conexão. De repente, no laríngeo, eu sinto uma necessidade de ficar mais tempo. Isso significa que pode ser que o laríngeo seja mais afetado, e a gente está fazendo um trabalho energético ali relacionado à comunicação, brigas e coisas do tipo que essa pessoa pode ter tido ao longo da semana ou dos dias. No atendimento à distância, imagino a pessoa na minha frente e aplico nos chakras, para fazer para mais de uma pessoa. A individual, eu geralmente costumo usar o protocolo de aplicar nos chakras. Porém, para envio para mais pessoas, aí eu faço uma lista, eu crio um grupo. É como se eu estivesse criando um grupo e nesse grupo eu envio. Então, por exemplo, se eu quero enviar para uma família, eu coloco lá, família Souza. Aí eu envio para aquela família, daquela casa. Então, eu coloco o endereço e o nome da família. Se eu for enviar para uma cidade, eu boto o nome da cidade e envio para todos que estão receptivos ou para os guias e mentores daquela cidade, que estão atuando naquela cidade e que precisam utilizar aquela frequência como energia. Se eu for mandar para uma lista, sei lá, do Facebook, por exemplo, eu vou lá de manhã e falo, hoje vai ter atendimento de cura multidimensional à distância, que todo mundo que quiser bota o nome e o telefone aqui. Eu já criei uma lista de cura multidimensional do Facebook para o dia tal, horário tal. Então, quando deu aquele horário, eu não preciso copiar aquela lista. Eu boto no testemunho, na minha mente ou no testemunho que eu vou ampliar, o nome daquela lista, porque as pessoas que intencionaram escreveram ali. Eu quero mandar, sei lá, para a África. Você imagina, você pode pegar o mapa mundi, botar a mão ali no mapa da África e fazer o envio da frequência ali. Ou eu posso pegar um objeto e simplesmente pegar aquele objeto aqui e fazer o envio da frequência, imaginando que é aquela região que eu tô enviando, que a gente chama de substituto. Então, eu consigo enviar à distância da mesma forma. Quando eu vim individual, eu vou tratar individualmente aquela pessoa. Quando eu vim para cidades, países, estados, grupos de pessoas, aí eu tenho um cuidado maior de enviar para a egrégora que está trabalhando na cidade, não para as pessoas em si. Porque ali eu não sei onde que vai ser utilizadas as frequências. Então, eu mentalizo para que seja enviado para as equipes e mentores daquela cidade, daquela região, daquele grupo que está ali formado. Tânia, então, ficou claro, Tânia, como você utiliza o envio à distância de cura multidimensional? Arcturian, 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 como seu mantra de conexão que você pode utilizar. Eu sei que você, Tânia, é craque na mesa radiônica Arcturus, então você pode usar o mesmo mantra da mesa radiônica Arcturus, só que ao invés de fazer o trabalho com a mesa radiônica Arcturus, você está fazendo com com o sistema arcturiano de cura multidimensional. Eu, Alexandre Antoniassi, invoco a minha divina presença, eu sou, a presença dos mestres, todos que você utiliza, para início dos trabalhos do sistema arcturiano de cura multidimensional para fulano de tal, com a data de nascimento tal, enfim, ou para a região tal, ou para a família tal, ou para o casal tal. Então, aí você pode fazer dessa forma. Você medita sobre os símbolos, enviando essa frequência o tempo todo, focado na frequência daquelas pessoas. É ideal que, quando você utiliza o trabalho do sistema arcturiano de cura multidimensional à distância, é legal que você tenha feito conversado com a pessoa antes, para naquele horário específico aquela pessoa estar ali disponível, né? Concentrada, focada, deitada ou sentada confortavelmente, sem TV ligada, com um mantra. Geralmente eu peço para colocar, se eu sinto necessidade, eu peço para colocar o mantra Kodosh ou o mantra Om Mani Padme Hum, que são os dois mantras que eu trabalho, e os outros mantras são os próprios nomes dos símbolos que eu vou utilizar. Por quê? Porque, às vezes, na emissão do sistema arcturiano de cura multidimensional, as pessoas elas tendem a ter muito sono. Então, se a pessoa estiver dirigindo, ou se a pessoa estiver operando máquinas pesadas, ou ela estiver fazendo um trabalho específico onde exige muita atenção, ela pode se perder nisso, tá? Então, é interessante que você sempre pergunte para a pessoa, diga para aquela pessoa que dentre aquele horário específico, de 1 hora no mínimo,
ela esteja disponível para o trabalho. Mesmo que eu faça esse envio à distância por 10 minutos ou 15 minutos, eu peço para que aquela pessoa ela tenha 1 hora de intervalo. E aí ela pode dormir, enfim. Geralmente as pessoas acabam dormindo e ficam ali, às vezes até por mais tempo, tá? Muita gente já fica 1 hora e já levanta e vai fazer suas coisas, tá? Mas tenta pedir para que essa pessoa fique... Então, não vá fazer cura multidimensional para a pessoa dirigindo ou para a pessoa operando máquina. É importante você... veja bem, o símbolo, ele é como uma identidade, é como se fosse uma identidade digital, tá? Vamos entender, gente, que o símbolo, ele é como se ele representa um guia arcturiano lá do outro lado. E um símbolo, ele é um portal multidimensional. Então eu olho para o símbolo e recito o nome desse símbolo 3 vezes, chamando essas equipes para o trabalho. Então, cada símbolo ele pode estar relacionado a um ser, a um guia, ou ele pode estar relacionado a uma equipe de pessoas ali relacionadas, que trabalham na egrégora daquele guia. Geralmente, o que eu percebi é que são egrégoras de Maharova, egrégoras de Teruvian Exi, egrégoras de Temalexi, ou seja, são equipes de trabalhadores ali ancorados na frequência daquele símbolo específico, que é o símbolo que chama aqueles seres para um trabalho específico. Então é importante mentalizar, olhar o símbolo e chamar os nomes. Eu não preciso desenhar os símbolos, como eu sempre digo. Eu não tenho que desenhar os símbolos. Eu apenas preciso olhar para os símbolos ou lembrar desse símbolo em minha mente. Com o tempo vocês vão acabar ancorando isso em vocês. Então vem o nome do símbolo e eu já lembro qual símbolo é. Eu não preciso nitidamente estar com o símbolo na minha mente. A partir do momento que eu decoro isso, de tanto que eu olhei para aquele símbolo, de tanto que eu meditei nos símbolos, às vezes quando eu falo o número do símbolo, eu sei o nome do símbolo, eu sei qual símbolo é. Mais alguma pergunta? Qual? Peraí. Símbolo para dor no físico ou machucado pelo uso do medicamento intravenoso. Meu marido está com dores nas mãos e nos braços por causa do uso do catéter que ficou muitos dias e precisou ser bem profundo. Tá, Renata, o teu marido ele passou pelo vírus lá, né, pelo Covid-19, né? E ele, acredito que foi bem punk, né? Porque eles entubaram ele, né? E agora ele está se recuperando. Eu gosto de utilizar, você já tem 3º e 4º módulo, né, de cura multidimensional. Então eu gosto de utilizar, nesses casos, eu utilizaria o Arcturian Teruvian Exi e Ethereum Exi, que é para dissipar. Ele ficou um pouco assustado, então eu colocaria ali também, eu ancoraria ali também Devan e Devin Arcturus. A princípio isso, tá? Para dar uma equilibrada. Tá bom, Renata? A gente tem que entender, dentro do sistema arcturiano de cura multidimensional, que não existe uma regra específica para cada símbolo. O que existe, o que eu tenho que ter claro para mim é o que são e a qual formatação esses símbolos, mais ou menos, eles pertencem. Então, a gente sabe que a gente tem símbolos que são mais mestres, ou seja, que trazem mais efeitos de consciência. Esses eu separo de um lado. Eu tenho símbolos que são mais curadores, que você percebe que eles vão atuar mais na cura mental, emocional, física. Esses são curadores. E tem os símbolos guardiões, que são aqueles símbolos que atuam mais na questão da proteção. Então, dentro desse... Aí a gente tem os símbolos que são mais amorosos, uns mais paternos e outros mais maternos. Então, aí quando eu sentir que aquela pessoa precisa, eu vou buscando os símbolos a partir daí. Ou, de repente, na conversa que eu tenho com a pessoa, onde ela me expõe aí as questões que ela tem, eu vou simplesmente adequando os símbolos para isso. Mas nem sempre aquele símbolo que eu acho que é ideal para aquela pessoa, ele funciona, ok? Nem sempre acontece isso. Às vezes eu vou colocar um símbolo, esse símbolo quando ele é impresso na pessoa, eu não sinto conexão. Mas é um símbolo que eu achava que faria sentido. Mas não, porque cada símbolo ele carrega uma potência energética, uma frequência, um tom, né, uma nota.
Então, cada símbolo desse, às vezes a pessoa ela não está no tom, ela tá semitonada, ou ela está fora do tom da nota daquele símbolo específico, ou ela está acima, inclusive. Ou ela está precisando de uma outra afinação. Vamos tratar as pessoas como um instrumento musical onde ele precisa de afinação para ficar equilibrado. Essa noite eu tive uma percepção muito legal sobre dimensões. Eu acordei já com todo um protocolo na minha mente e eu vou desenvolver isso. Mais para frente eu vou começar a falar sobre dimensões, talvez no canal do YouTube e nos meus cursos também. Mas, enfim, então vamos tratar as pessoas como um instrumento musical que precisa de uma afinação específica. Só que nem todo... Vamos pegar um violão, por exemplo. O violão ele não é somente afinado em Mi. O padrão é afinar um violão em Mi. Então, vamos supor que todas as pessoas sejam afinadas em Mi. Mas dependendo do que aquela pessoa precisa naquele momento, ou do que eu vou tocar naquele violão naquele momento, eu preciso afinar em Dó. Né? Então, o instrumento é o mesmo, mas eu preciso de uma afinação diferente. Ela não está alinhada com isso, ela precisa de uma outra afinação, então eu acabo utilizando um outro símbolo. Como eu sei disso? A partir da intuição. Quando eu acho que eu quero colocar aquele símbolo, eu sinto que eu quero colocar um símbolo específico e eu percebo que ele não dá, eu troco. Vem outro na cabeça no lugar daquele, automaticamente. Vocês vão perceber isso com o tempo. Você vai aplicar, vamos supor, eu acho que nesse caso dela aqui eu vou colocar um Ethereum EXI e vai dar certo. De repente você tenta e não consegue. O nome foge da tua mente, o símbolo foge da tua mente, vem outro símbolo no lugar e aí você não insista. Se você percebe isso, coloca o símbolo que está vindo. Elaine, usando símbolos, eu comecei a sentir uma urgência em resolver certas situações da minha vida, mas que neste momento, por causa da pandemia, são um pouco mais complicados de resolver. O que fazer? Posso usar algum símbolo específico para ajudar? O fato de você utilizar a cura multidimensional e você sentir uma necessidade de resolver coisas significa que ele mexeu lá no teu campo, no teu guarda-roupa mental, né, interno, começou a tirar algumas caixas para fora e você precisa se desconectar daquelas situações. Eu trabalharia Ethereum EXI para dissipar isso. Por que Ethereum EXI? Então vamos supor que eu sinto que eu tenho que ir lá na casa do meu irmão pedir perdão. Então eu vou usar Ethereum EXI para eu me livrar desse sentimento de culpa ou de raiva ou de medo, enfim, em relação àquela pessoa que seria o meu irmão. Então, eu posso fazer dessa forma. O Ethereum EXI também vai trabalhar um pouco ali a dissolução da ansiedade, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, que a gente não pode sair para resolver tudo aquilo que a gente quer. Ou realizar alguma coisa que a gente que gostaria de realizar, mas agora a gente não consegue também. Então, eu trabalharia com Arcturian, Ethereum EXI, Devin Arcturus também. É engraçado que Ethereum EXI hoje parece que é o que está vindo, né? Para dissipar mesmo esse campo dissonante que fica nesse momento de vida que a gente está passando. Para uma pessoa que está em conflito interior, com dificuldade de se abrir para a cura, sabe e quer mudar alguns aspectos, mas está fechado, muito no controle, não consegue se soltar, se abrir, que símbolo posso usar? Aí a gente tem que analisar, Tânia, que sentimento traz isso para aquela pessoa. Tem que saber o que essa pessoa sente em relação a isso. Por que ela está fechada? Ela está pedindo, ela quer a mudança, mas ela está fechada para a mudança? Ou é alguém que está querendo que ela mude e está pedindo para você fazer o trabalho, o tratamento? Ou ela está pedindo para que você faça o tratamento, mas ela está fechada em relação a isso? Qual é o medo que ela tem? Então, isso pode estar relacionado a um tipo de medo. Pode estar relacionado também à perda de um ganho secundário. Tá, se eu resolver essa situação, talvez o meu marido ou minha esposa me largue. Se eu resolver essa situação, talvez eu tenha que sair de casa e deixar os meus pais e seguir minha vida. Então, meus filhos vão deixar de dar atenção. Se eu me curar disso, talvez as pessoas elas vão se afastar e seguir a vida delas e vão me deixar sozinho. Geralmente, quando existe essa barreira, né, essa sensação de dureza, que eu não consigo, não quero, uma certa frieza em relação à mudança, geralmente ou tem um medo, e aí você tem que achar qual que é o gatilho disso, qual que é o medo, ou geralmente essa pessoa ela está com medo de perder ali as benesses dos ganhos secundários que ela tem. E às vezes ganho secundário não é coisa positiva. Às vezes o ganho secundário é assim, se eu deixar de ter dor, vão deixar de dar atenção para mim. Se eu me livrar de uma doença física, vão deixar de olhar para mim. Geralmente o ser humano está muito relacionado à atenção que o outro dá a ela. Trataria com energia
poderosa aí de mãe, de acolhimento. Colocaria Devan Arcturus e Devin Arcturus nessa sequência, Devan e Devin, não Devin e Devan. Devin é masculino, Devan é feminino. Eu colocaria na sequência Devan Arcturus e colocaria Maharova para limpar questões do passado, questões familiares e sistêmicas. E a Shen, exatamente, e a Shen. E a Shen você pode utilizar. E a Shen ela traz um acolhimento muito grande. E a Shen com Devan Arcturus e Maharova, se você estiver focada nela, e de preferência se estiver presencial, isso daí você consegue chegar a abrir um campo sistêmico dela e resolver algumas coisas, ou até fazer um trabalho apométrico. Quer mudar, mas sente medo, né? O medo, aí tem que ver do medo. Medo de quê? Medo de perder? Medo de ficar sozinha? Qual é o medo? E aí, a partir do medo, você sabe qual que é a emoção, e aí você consegue descrever se isso está relacionado às questões paternas, maternas. Não, sempre com Devin Arcturus. A diferença é que eu vou pôr Devan na frente de Devin. Geralmente é Devin Arcturus, Devan Arcturus. A energia do senhor de Arcturus e a senhora de Arcturus. Aí, nesse caso, eu faria Devan Arcturus e Devin Arcturus, equilibrando a energia de acolhimento feminina com a energia masculina. Tá? Devan e Devin. Alguns símbolos, como são curadores dos 4 módulos que estão aqui, alguns símbolos eu estou antecipando que é do 3º e 4º módulo. Não é todo mundo aqui que está no módulo 1 e 2. Tem gente que já passou. Então, tem símbolos que são 3º e 4º módulo. Anota aí que depois você vai entender quando a gente chegar lá. Mas não tem problema. Esses que você não pegou, usa aqueles que você tem. Mas é que alguns operadores aqui eles estão já no 4º módulo. Dúvidas? Outra coisa que é importante a gente conversar aqui é sobre contraindicação. Outro dia perguntaram se existia contraindicação para trabalhar a cura multidimensional. Não existe contraindicação para uma energia do bem. O que existe é você querer curar o outro não estando bem. Então, assim, se eu não estou num dia bom, se eu não estou num dia legal, se eu briguei com o patrão, ou, sei lá, qualquer coisa que aconteceu que eu não estou legal nesse dia, eu não faço cura no outro. Eu me auto-aplico. Então, é o dia de eu focar o trabalho em mim, para elevar a minha frequência. E aí, sim, eu posso partir aí para começar a olhar para os outros. Tá? Então, é a única contraindicação que tem. Gente, dia 16 de maio, sábado que vem, a gente vai entrar para módulo 3 online do Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional, e módulo 4 vai ser provavelmente na próxima semana, o módulo 4 do Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional. Quem já tem módulos 3 e 4 e quiser reciclar, o valor da reciclagem vai ser R$80 por módulo. Tá? Então, R$80 módulo 3, R$80 módulo 4. Quem já fez, quem não fez o módulo 1 e 2, precisa fazer para receber o mestrado. Então, eu vou dar um mestrado para quem tem os 4 módulos. Quem quer reciclar o módulo 1 e o módulo 2, o valor de cada módulo é R$80, esses já estão gravados. O módulo 2 eu já vou passar para vocês da turma da semana passada, e o módulo 1 já está gravado. Quem quiser reciclar é só me conectar comigo e eu envio os vídeos, tá? Para a pessoa assistir. E quem quer pegar o mestrado lá no 4º módulo, e já tem módulo 3 e módulo 4, e tem interesse de pegar mestrado, aí vai pagar R$80 pelos próximos 2 módulos. E quem não tem módulo 3 e 4, o valor continua o mesmo, que é R$300 cada módulo. É um recadinho que eu tenho que dar para vocês, porque às vezes as pessoas elas querem reciclar, e aí já saem os mestres novos de cura multidimensional. Eu tenho bastante coisa para passar para vocês ainda, para as pessoas. Eu estou gravando algumas coisas, estou gravando a Flor da Vida, eu estou gravando algumas coisas que estão relacionadas aí ao trabalho, algumas meditações, e aí eu vou deixar essas gravações para vocês. O Antakarana, ele vai geralmente no círculo de proteção, você bota o Antakarana junto. Se você for fazer um círculo de proteção, você bota o Antakarana junto. Gente, níveis 1 e 2, a gente vai falar de Antakarana no próximo módulo, tá? Você bota o Antakarana junto. Mas se eu quiser fazer só com o Arcturian, que é um negócio que dá muito certo também, eu testei e é bem legal, colocar só o símbolo Arcturian com os cristais e fazer o símbolo também pode, faz o círculo,
deixa o Antakarana no espaço que você está trabalhando. Aí não precisa estar dentro do círculo, mas ele tem que estar no espaço onde você está trabalhando, atuando, fazendo o círculo. Tá? A mandala, sim, você tem que deixar o Antakarana no centro e faz o círculo da mandala do Antakarana com o Antakarana no centro da roda. Maharova e Merkivaishi. Vamos lá, gente. O Maharova, ele está relacionado à apometria, a campo sistêmico também, tá? Então, e também a dissoluções de questões de vidas passadas. Ele atua no trabalho de limpeza de registros akáshicos e também no trabalho de, como que eu posso dizer, na atuação de limpezas de registros de campos sistêmicos relacionados à família e questões também de vidas passadas. Então, Maharova, além disso, ele trabalha tirando espíritos indesejados que possam estar próximos da pessoa, obsessores. Pode trabalhar também a auto-obsessão, né, que são pessoas que elas sentem que elas estão sendo obsediadas, porém elas não têm ali, elas não estão sendo obsediadas. É a própria pessoa que se obsedia. Então, o Maharova, ele traz muito essa frequência da limpeza do campo emocional, do campo energético, do campo akáshico, do DNA cósmico também. O Maharova, ele também atua assim como um purificador de ambiente também. Você pode utilizar ele na proteção do ambiente. Geralmente, quando eu vou fazer qualquer trabalho de cura, eu chamo Ancora Energia de Maharova no meu ambiente, que é justamente já para ir levando aquilo que ou às vezes são partes que são minhas ou da pessoa que eu estou trabalhando, porque tem coisas nossas também que atrapalham, tá? Ninguém aqui tá 100% ok. Então, o Maharova, ele vai atuar, como se tivessem ali os enfermeiros, médicos, psiquiatras e seguranças ali para levar o cara embora para os hospitais para ser tratado mesmo. Quando eu trabalho Maharova com Merkivaishi, aí já é mais nas questões de saída do corpo mesmo ou para expansão de consciência. O Maharova, ele atua na limpeza do campo do registro akáshico, aí no caso o campo akáshico não do DNA físico, mas do DNA cósmico. Então trabalhar com Merkivaishi junto com o Maharova antes de dormir, de preferência, é bem legal, porque faz aí com que você tenha ali aquela visão de ir para os hospitais do astral. Então é bem interessante trabalhar ali com Maharova. Isso, é bem interessante você trabalhar com Maharova e Merkivaishi quando você antes de dormir, porque ele ajuda nesse sentido de você ganhar consciência e fazer as limpezas do lado de lá também. Existem dimensões que a gente não tem acesso aqui. E a gente tem que estar desdobrado para trabalhar. E tem muita coisa para limpar do lado de lá também. Pessoas que acordam sempre no susto, é bom sempre usar Merkivaishi. Merkivaishi é indicado para todo mundo antes de dormir. Arcturian, Merkivaishi, Arcturian, Maharova. Tá? Gosto também para criança que tem terror noturno, ou adulto mesmo que tem terror noturno, eu imprimo o símbolo e deixo no quarto. Para purificação de ambientes, usa Maharova, Ethereum Eshi e Merkivaishi também. Foi útil para vocês esse vídeo? O que vocês acham? Eu estou querendo fazer uma live na semana que vem sobre mesa radiônica Arcturus para quem é operador da mesa, tá? Enviar perguntas antes é bem bacana, porque aí eu já entro respondendo a pergunta de vocês. E essa semana a gente vai começar. Eu tenho muita coisa para falar da mesa radiônica Arcturus também. Eu tenho muita coisa para passar de cura multidimensional, porque eu estou preparando as aulas aí da semana que vem, do módulo 3, tá? Aos vídeos extras que eu vou mandar para vocês. E também tem muita coisa para falar sobre a mesa radiônica Arcturus. Gente, vamos encerrar, ok? Muito obrigado a todos, um bom final de semana para vocês. Que a gente tenha uma semana abençoada e livre de todas essas pândegas essas pandemias pândicas aí que estão aflorando no nosso redor. Tá? Gratidão a todos. Arcturian. Até mais.